Olá, meu nome é Gustavo Bacelar, eu sou médico. Esse daqui é o Ciência e Nicotina, um programa em que eu converso um pouquinho com você a respeito do que a ciência tem a dizer sobre o hábito de fumar. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante, que é o que a psicologia pode contribuir para quem está pensando em viver livre do cigarro, para aquele fumante que está tentando parar. Na verdade, a gente tem várias perspectivas, várias vertentes da psicologia e hoje a gente vai trazer algumas. É importante a gente conversar sobre esse tema porque a dependência da nicotina, a dependência do cigarro, não é só química, né? Ela é também psicológica. Então, muitas vezes a pessoa nem tem assim tantos problemas de dependência química. Normalmente a dependência química a gente percebe mais pelos sintomas de abstinência. Então, quando a pessoa precisa daquela substância para evitar alguns sintomas negativos. Por exemplo, no caso do cigarro, é muito comum a pessoa, quando não fuma, ter dificuldade de se concentrar, ter dificuldade de ter um humor bom, de se sentir feliz, tranquila. Normalmente a pessoa fica mais deprimida, agitada, irritada. Então, muitas vezes, para afastar esses sintomas, o fumante busca o cigarro. Esses são sintomas de dependência química, mas a gente também tem a dependência psicológica, e essa dependência psicológica é muito bem abordada justamente pela psicologia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá? Proposta de hoje é a gente discutir a psicologia na cessação do tabagismo. Para conversar sobre esse tema, eu trouxe essa referência aqui, que é o Smoking Cessation, a Report of the Surgeon General. Desculpa aí o inglês, mas esse aqui é uma referência que traz vários assuntos relacionados à cessação do tabagismo, ao próprio tabagismo, e no capítulo 6 ele traz alguns tratamentos psicológicos e comportamentais que têm evidência científica de benefício. Quando eu digo que tem evidência científica, é que já existem pesquisas que mostram que esses tratamentos têm resultado, ou seja, que eles ajudam de fato as pessoas a pararem de fumar. Quem faz uso desses tratamentos tem uma chance melhor de conseguir parar sem sofrer, ou de ter sucesso nas suas tentativas, do que as pessoas que não fazem uso desses tratamentos. Então, usei essa referência, existem outras, mas vamos usá-la para discutir algumas perspectivas, algumas terapias que estão disponíveis para o fumante que deseja viver livre do cigarro. Então, quais são os tipos de tratamento disponíveis da perspectiva psicológica, né, dentro da psicologia? Então, o primeiro tipo de tratamento é a terapia comportamental. Bom, essa terapia ela se foca principalmente em processos aprendidos, né? E no contexto social e ambiental da pessoa. Bom, a terapia comportamental tem muito a ver com a percepção de que nossos comportamentos são muitas vezes automatizados, né? Que a gente aprende alguns comportamentos e vai reproduzindo ao longo da vida. Então, a terapia comportamental vai trazer algumas estratégias práticas para a gente lidar com esses comportamentos aprendidos, principalmente com gatilhos, né, fissura e abstinência. Então, vamos lá. O que são esses comportamentos aprendidos? Então, o fumante normalmente já associa certas situações do seu cotidiano com o hábito de fumar. Então, por exemplo, a pessoa acorda, já sente vontade de fumar. Depois da refeição, tem vontade de fumar. Então, isso são o que a gente chama de gatilhos, né? São estímulos, situações que acontecem e que trazem a vontade de fumar. Às vezes não são acontecimentos, podem ser emoções. Então, a pessoa se sentiu ansiosa, se sentiu desconfortável, se sentiu entediada. Normalmente, essas emoções trazem a vontade de fumar. E nem sempre são emoções negativas. Muitas vezes, quando a pessoa está se sentindo alegre, eufórica, ela tem também essa vontade de fumar. Os gatilhos podem ser também relacionados ao ambiente, né? Então, a pessoa sentiu um determinado cheiro, o cheiro do cigarro, o cheiro do café,
Isso são gatilhos também que podem levar a pessoa a querer fumar. Mesma coisa quando ela encontra determinadas companhias, né? Então, amigos que fumam, outros gatilhos que são possíveis também, um horário do dia, que é o momento que a pessoa normalmente para de fazer o que estava fazendo para ir fumar. Então, esses todos são gatilhos que a gente chama. Gatilhos são isso, são coisas que acionam o desejo, que estimulam o desejo de fumar. E a terapia comportamental vai agir muito nesses gatilhos, porque eles entendem muito essa relação de estímulo e resposta, né? Então, parte desses processos automáticos, automatizados, precisam ser desfeitos, né, por essa teoria, para que a pessoa tenha sucesso na tentativa de parar de fumar. Então, muitas vezes a pessoa consegue vencer os obstáculos químicos, físicos, né, da dependência, mas persiste com essa dependência psicológica, né, com essa relação que se estabelece entre um estímulo determinado e o desejo de fumar. Se a gente não aborda essas questões, é muito mais fácil que a pessoa tenha uma recaída. E aí, mesmo que ela consiga vencer e passar algum tempo em abstinência, ela tem uma chance maior de um determinado estímulo desses fazer com que a pessoa retorne àquele hábito inicial, né, de fumar. Bom, a terapia comportamental também vai atuar sobre a fissura. E o que é a fissura? Fissura é um desejo forte que parece incontrolável de fumar. É uma vontade grande, uma imposição interna, que a gente chama, né, de fumar. Fissura é um dos vilões, né, da dependência do cigarro, porque ela acompanha muitas vezes a pessoa, mesmo vários meses depois que ela tenha parado de fumar. E a fissura também pode ser abordada pela terapia comportamental. Então, se a pessoa desenvolve certos instrumentos, certas habilidades, é possível que ela tenha mais condição de lidar com a fissura. Por exemplo, a gente sabe que esse desejo, né, essa vontade de fumar, que parece incontrolável, que a fissura traz, a gente sabe que esse desejo, essa vontade são transitórios, eles duram um tempinho, alguns minutos, e que se a pessoa conseguir se controlar, a fissura passa. Então, essa educação, essa preparação para que nesses momentos em que vem essa vontade forte de fumar, a pessoa saiba, primeiro saber, né, que é transitório, isso já ajuda ela a ter um desempenho melhor, a ter uma chance melhor de conseguir lidar com esse obstáculo que pode ser, né, vivenciado de uma forma sofrida, mas às vezes nem tanto. Se a pessoa consegue identificar que ela está vivendo um momento de fissura, consegue perceber, entender que aquilo vai durar um tempo e depois vai passar, se ela consegue perceber isso, entender isso, ela já consegue normalmente muitas vezes levar bem essa situação, ultrapassar bem essa situação. Bom, em relação à abstinência, a gente também tem recursos que a terapia comportamental traz. Então, por exemplo, a gente sabe que a pessoa que está passando por uma tentativa de parar vai ter provavelmente alguns sintomas. Então, ela vai ter, por exemplo, um apetite aumentado, que muitas vezes é uma coisa que afasta a pessoa das tentativas de fumar, ou de parar de fumar. Então, sabendo que a pessoa vai ter um apetite maior, a gente tem estratégias que podem controlar esse comportamento, que vai vir provavelmente na síndrome de abstinência, para que a pessoa não sofra tanto com o ganho de peso, que é um problema muito relatado e muito sofrido para algumas pessoas. Muitas pessoas deixam de tentar parar com medo de ganhar peso. E aí é importante a gente ter estratégias para que isso não aconteça. Bom, na abstinência a gente também antecipa, né, que algumas pessoas vão ter mais ansiedade, mais estresse, vão ficar mais irritadas. Isso é previsível, né? Isso é o esperado de acontecer numa pessoa que está tentando largar o cigarro. E aí, uma das coisas que a gente pode trabalhar também é como lidar com essas situações de estresse. Ter outros mecanismos, ou até mesmo
entender essas sensações de uma forma mais acolhedora. Então, existem possibilidades, estratégias para a gente lidar com isso. Para além da terapia comportamental também, a gente tem outras estratégias para lidar com a ansiedade. Por exemplo, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração. Outra coisa que é importante também é a pessoa saber reconhecer que às vezes alguns sintomas físicos que vêm junto com a ansiedade são fisiológicos, né? São normais e que não necessariamente querem mostrar que está acontecendo algo de errado. Na ansiedade é muito comum a pessoa ter aumento da frequência cardíaca, né? Sentir palpitações, sentir o coração batendo, a pessoa sentir a respiração curta, né? Ter falta de ar até. Às vezes a ponta dos dedos fica dormente, fria, tem um suor frio. E muitas vezes esses sintomas físicos incomodam bastante. Então, primeira coisa, saber reconhecer que esses sintomas físicos são da ansiedade já é algo muito importante, porque se a pessoa não entende que aquilo é um processo de ansiedade, ela pode imaginar que ela está tendo algum problema no corpo, orgânico mesmo, né? Então, muitas pessoas acham que estão tendo um infarto, que estão tendo um AVC, quando na verdade elas estão ansiosas. Então, saber reconhecer a ansiedade e ter estratégias para lidar com a ansiedade é muito importante. Então, numa crise, no momento em que você está se sentindo mais ansioso, fazer uma respiração mais tranquila, uma respiração que a gente chama de diafragmática, por exemplo, isso pode ajudar bastante a ultrapassar, a superar essa situação sem precisar acender um cigarro. Então, muitas vezes antes da tentativa de parar de fumar, a gente precisa trabalhar algumas dessas habilidades, outras, né, para lidar com a ansiedade, com o estresse, para que a pessoa tenha boas condições mesmo de passar por isso de uma forma mais tranquila e que tenha mais chance de ter sucesso. Bom, então vamos seguir aqui. Também faz parte da terapia comportamental aconselhamento mesmo, aconselhar a pessoa a parar. Pode parecer simples, né? Mas conversar com um profissional de saúde e o profissional de saúde aconselhar o fumante a parar de fumar já aumenta a chance desse fumante, depois de 6 meses, ter parado. Então, o aconselhamento é muito importante. Na terapia comportamental, a gente também pode abordar tentativas anteriores, né, de parar e aprendizados. Uma coisa que interessante da gente conversar também, muito comum o fumante ter várias tentativas de parar de fumar antes de ter sucesso. Muito difícil, muito raro o fumante que consegue parar da primeira vez. Muitas vezes são dezenas de tentativas, né, antes da pessoa ter sucesso. Às vezes é frustrante ter que encarar que você voltou e não conseguiu parar, né? Teve uma recaída, voltou àquele padrão anterior em que você fumava com frequência, com intensidade. É frustrante, mas a cada tentativa a gente pode tirar aprendizados. O que foi que deu errado? Por que você não conseguiu? O que aconteceu? E é muito importante também, no processo terapêutico, o profissional de saúde que está acompanhando esse fumante que está tentando parar de fumar, abordar essas tentativas anteriores para tirar esses aprendizados e evitar que as dificuldades, os obstáculos se repitam, né? Então, muito importante esse aspecto aqui da terapia comportamental, que é abordar tentativas anteriores e aprendizados que vêm dessas tentativas. Na abordagem comportamental também, a gente identifica e aprende a lidar com os gatilhos, né? Que são aqueles estímulos que desencadeiam, que provocam o hábito de fumar, o ato, né, de acender um cigarro e fumar. Também faz parte da terapia comportamental manejar o humor, né? Muitas vezes o cigarro é visto pelo fumante como a forma que ele tem para lidar com o seu humor, né? Então eu estou mais para baixo, estou meio desanimado, acende o cigarro. O cigarro, às vezes, para o fumante parece uma necessidade para conseguir manejar o humor, né? Bom, desenvolver outras técnicas, outras formas de lidar com emoções, sentimentos e humor faz parte também da terapia comportamental.
Bom, faz parte também da terapia comportamental promover a adesão ao tratamento. A adesão é garantir que a pessoa está participando, está envolvida naquele tratamento, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem no tratamento com o cigarro, para as pessoas que querem parar de fumar, é que muitas delas não veem como necessário o tratamento, não veem como necessária a energia, né? O comprometimento com o tratamento proposto. Em geral, o fumante quer uma solução rápida e fácil que não demande muito dele. Isso costuma ser um problema porque o hábito de fumar ele tem raízes muito profundas, né? Tanto da substância, da nicotina, da dependência que o cérebro tem dessa substância, quanto também da dependência física, desculpa, da dependência psicológica, né? Que provoca outros tipos de dificuldade, né? Então, uma das grandes questões é a gente manter uma boa aderência ao tratamento. Então, fazer com que aquele fumante participe do tratamento que está sendo proposto. Mostrar para o fumante a importância disso é também uma responsabilidade do profissional que está fazendo esse tratamento, né? Então, promover a adesão ao tratamento faz parte também da terapia comportamental. Mesma coisa, desenvolver certas habilidades, né, para lidar com obstáculos e dificuldades que o fumante vai enfrentar ao longo do processo de parar, de se viver livre do cigarro. Bom, também faz parte lidar com sintomas da abstinência. Muito importante também, a pessoa precisa, ao longo do processo, mudar certas relações ou acionar certos suportes, né? É muito comum a pessoa acreditar que sozinha ela consegue ter um bom resultado. Infelizmente, assim, para cada 20 fumantes que tentam parar de fumar em um ano, só uma pessoa de fato consegue sozinha, né? Se esse tratamento é feito com acompanhamento profissional, as chances melhoram muito. Então, é importante a gente acionar suporte social. E esse suporte social não é só profissional. A pessoa pode contar com o suporte das pessoas que vivem em casa, por exemplo. Uma das coisas que dificulta muito a pessoa conseguir parar é o acesso fácil ao cigarro. Então, ter cigarro em casa, ter cigarro fácil, ter cigarro disponível é um problema. Uma das coisas que o suporte social pode ajudar é justamente nisso, em criar estratégias para que o cigarro não esteja tão disponível assim. Existem situações em que é previsível que a pessoa tenha mais vontade, tenha mais desejo, que seja mais difícil se manter abstinente, se manter sem o cigarro. Por exemplo, quando você vai para um bar, quando você vai para um local que tem vários fumantes fumando. Então, ter estratégias para evitar essas situações é muito importante. E para isso é interessante a gente mobilizar pessoas que possam dar esse suporte, possam ajudar esse fumante que está nesse processo de tentar parar. Lidar também, né, com estresse, mau humor e outras substâncias é algo muito importante. O estresse, porque muitas vezes o cigarro é um dos principais, se não o principal mecanismo que o fumante encontra para lidar com estresse. Ele provavelmente vai sentir mau humor no processo de parada, se ele tiver principalmente mais dependência química, esse mau humor vai aparecer e vai incomodar. Então, ter estratégias para lidar com o mau humor é importante. E também com outras substâncias, por exemplo. Quando a pessoa está parando de fumar, a relação dela com o café normalmente muda. Porque algumas substâncias que estão presentes no cigarro convencional, e aí não é exatamente a nicotina, são outras substâncias, interferem na capacidade que a gente tem de metabolizar a cafeína do café. E aí, o café, para a pessoa que não deixou de fumar, ele tem um efeito maior, mais duradouro. Então, a pessoa fica mais sensível aos efeitos do café quando ela está parando de fumar. Por isso, muitas vezes é interessante a gente já planejar, junto com a parada do cigarro, uma redução, pelo menos, de dose do café. Quando a gente fala do uso, por exemplo, do álcool, aí a situação já é um pouco diferente.
muito comum a pessoa, quando bebe, ficar mais suscetível a voltar a fumar. Tanto porque existe uma associação, né, o álcool é um gatilho para o cigarro, quanto também porque ele diminui as nossas defesas, né, diminui a nossa capacidade, a nossa resiliência, digamos assim, para conseguir manter controladas, né, aquelas vontades de fumar. Então, evitar situações com o álcool pode ser interessante numa tentativa de parar de fumar. Bom, a terapia comportamental tem muita evidência científica, mostrando que ela é eficaz. É uma das primeiras terapias pesquisadas nesse tratamento do tabagismo, né, da cessação do tabagismo. Ela tem muita relação dose-resposta. O que é isso? Você pode tanto aplicar a terapia comportamental num encontro único com aquele fumante, né? Então você viu ele uma vez, conversou numa consulta, falou de algumas coisinhas, isso já tem algum efeito. Mas quando eu digo que é dose-resposta, quando a gente tem condições de ter um contato mais intenso e mais frequente com aquela pessoa, a gente tem resultados melhores. E aqui é interessante a gente conversar, porque muitas vezes não é possível a gente ter tanta intensidade de tratamento, ter tanta frequência, encontros frequentes e longos com as pessoas, porque fica caro. Então você ter uma consulta semanal que seja com um psicólogo, ou você ter várias consultas com um psiquiatra ou outro profissional de saúde, é caro, é dispendioso. Então, isso é um dos problemas da dificuldade que a gente tem de conseguir entregar um tratamento numa intensidade que seria ideal. Até por isso, talvez seja interessante a gente começar a pensar em outras formas, né, de ter tratamento para quem quer parar de fumar. Um dos caminhos, que eu inclusive imagino que eu vou começar a desenvolver mais, é fazer um tratamento online, né? Um tratamento em que a pessoa tenha no celular, no seu computador, a capacidade de praticar esses exercícios, fazer essas atividades, para que a gente consiga ter essa intensidade, né, essa frequência necessária, uma dose maior de tratamento, digamos assim, né, um tratamento leve, né, e não é remédio, sem que fique tão caro, sem que isso torne o processo inacessível. Então, acho que isso é uma grande questão para a gente pensar. Existe uma variedade grande de abordagens da terapia comportamental, não é um modelo único, né? Então a gente pode ter em grupo, por exemplo, a gente pode ter sessões individuais, né? Enfim. Além da terapia comportamental, a gente tem também a terapia cognitiva. Essa terapia parte do princípio de que existem alguns fatores cognitivos, né, alguns fatores mentais, digamos assim, ideias, pensamentos, que geram problemas comportamentais. O que é isso? É a ideia de que se a gente pensa de determinada forma, a gente depois age de determinada forma. É como se houvesse uma integração mesmo entre nossos pensamentos, nossas ideias, nossas crenças e nossos comportamentos. Então, a terapia cognitiva vai atuar, na verdade, ela parte da compreensão de que ideias e crenças geram, primeiro, pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São pensamentos que surgem na sua mente sem que você tenha controle dele. Por exemplo, se eu tenho a ideia, por exemplo, de que eu preciso do cigarro para me acalmar. Eu tenho a crença de que o cigarro é necessário para que eu fique relaxado. Então, quando eu me sentir estressado, quando eu me sentir tenso, vai vir um pensamento. Poxa, está na hora de acender um cigarro. Então, a ideia da terapia cognitiva é justamente que a gente haja sobre essas ideias, essas compreensões que são disfuncionais, para modificar determinado comportamento. Disfuncional porque ela não é bem adaptativa, ela não traz resultados bons, ela não traz resultados funcionais, né? É uma ideia ruim, ela é uma ideia distorcida da realidade. E, pela terapia cognitiva, a gente teria que abordar essas ideias para
tentar modificar um determinado comportamento, e aqui no caso o comportamento é fumar, né? Então, preciso mudar as ideias que a pessoa tem sobre o cigarro, sobre o hábito de fumar, para que ela consiga deixar esse hábito, né? Deixar esse vício. E existe também uma integração entre a terapia comportamental e a terapia cognitiva, que é a terapia cognitivo-comportamental. É como normalmente a gente... como aparece, né? Esse eixo, essa perspectiva. Bom, essa integração considera que não só fatores cognitivos, mas também fatores emocionais, fisiológicos e comportamentais se associam para reforçar certo comportamento. E, na realidade, realmente é assim, né? A gente não tem só uma ideia isolada que opera na nossa mente. Normalmente as ideias vêm junto de emoções, vêm juntas, né, de determinados comportamentos. Então, por exemplo, eu tô naquele meu momento da pausa, né, que eu normalmente faço para fumar um cigarro. E aí isso me traz uma necessidade de relaxamento. Eu preciso, né, dar uma aliviada nessa tensão. Então, tem um fator emocional ali. Eu estou tenso. Tem um fator, às vezes, fisiológico, né? Eu estou ali, talvez, com vontade de ir no banheiro, talvez com uma dorzinha nas costas, um certo incômodo. Tem uma questão comportamental, que normalmente eu tenho esse comportamento, de que determinada hora eu paro. Então, não é só a ideia, né? Que vão reforçar aquele comportamento, que vai reforçar aquele comportamento de fumar. Tem vários fatores aí que vão operar juntos para que esse comportamento seja reforçado e mantido, né? Que é o caso aí de fumar nesse intervalo. Terapia cognitiva também tem muitas evidências científicas demonstrando que ela tem efeito. Então, por exemplo, se a gente compara o uso de terapia de reposição de nicotina, né? Por exemplo, adesivo, ou pastilha, ou goma, se a gente compara o uso isolado, né, de um remédio para parar de fumar à base de nicotina com o uso desse remédio mais a terapia cognitiva, a gente tem um efeito melhor para as pessoas que usam essas duas terapias em associação, que usam juntas, né? Tanto cognitiva quanto a terapia medicamentosa, né, do remédio. Existem evidências mostrando também que a terapia cognitiva é melhor do que algumas outras terapias, e aqui não é melhor que todas, né? Mas ela é melhor, por exemplo, que um aconselhamento que não é estruturado, é melhor do que um plano de exercício físico. Então, essa referência traz isso, né? Um exemplo de terapia cognitiva é o questionamento socrático. Então, a terapia cognitiva vai tentar agir sobre as ideias que aquela pessoa tem, as suas crenças, né? Que muitas vezes não são reais, são crenças mal adaptativas, disfuncionais, ou seja, não cumprem um papel bom para aquela pessoa, mas muitas vezes são ideias irreais. Então, por exemplo, a pessoa pode ter a ideia de que ela não vai conseguir lidar com os problemas da vida, com as situações da vida, sem o cigarro. Isso é uma ideia muito comum dos fumantes terem, né? E questionamento socrático é o terapeuta fazer perguntas e induzir aquela pessoa, direcionar aquela pessoa para questionar e refletir essas ideias, a ponto de, em algum momento, ela perceber que, de fato, aquelas ideias não fazem tanto sentido assim, né? Existem algumas formas de você chegar nesse processo, mas o questionamento socrático é isso, é a pessoa, o terapeuta, ir levando o fumante a perceber que aquelas ideias, na verdade, não são reais, elas não são precisas, né? A realidade não é bem assim. Muito bem. Bom, vamos falar agora de uma técnica que é a entrevista motivacional. Entrevista motivacional, na verdade, são algumas técnicas de aconselhamento, né, que foram desenvolvidas inicialmente para o etilismo, né, para o vício em álcool. E por que é importante a gente falar sobre entrevista motivacional? Então, primeiro, é muito importante no processo de parada de fumar que o fumante esteja bem motivado. A gente já tem estudos mostrando que quanto mais motivada a pessoa, maiores as chances dela conseguir, de fato, mudar o seu hábito de fumar, deixar de ser fumante, viver livre do cigarro. E aí, existem vários motivos possíveis que podem motivar essa pessoa. Tem pessoas que se motivam mais pela questão do aspecto físico, né? Do cheiro, dos dentes, do estigma que o cigarro tem.
Existem pessoas que se motivam mais pela questão da saúde, né? Às vezes uma pessoa que vivenciou algum problema de saúde, ou seu, ou de alguém próximo. Muitas pessoas se motivam pelo dinheiro, né, que o cigarro consome. Então, os motivos podem ser vários, mas é importante que a gente consiga mobilizar esses motivos, né, essas motivações, para que o fumante tenha mais força, né, para lidar com os obstáculos que vão aparecer ao longo do processo de parar de fumar. Então, a entrevista chama motivacional dessa técnica, porque ela lida também com a motivação da pessoa. E qual que é a intenção da entrevista motivacional? É, primeiro, explorar e resolver a ambivalência, para aí sim promover mudança de comportamento. E o que é ambivalência? Então, muitas vezes a pessoa enxerga o hábito de fumar tanto como uma coisa negativa, quanto como uma coisa positiva. Então é ambivalente porque tem essas duas valências. A pessoa vê no cigarro, às vezes, um companheiro, uma forma de lidar com as emoções, com os problemas, uma forma de ter algum prazer até, né? Então, esses são lados positivos e que puxam a pessoa para manter o hábito de fumar, para não querer parar, ou para voltar até, né, a fumar. E a pessoa mas também enxerga os lados negativos, né? O problema da saúde, o cheiro que o cigarro traz, os gastos financeiros. E na entrevista motivacional, o que a gente procura é resolver a ambivalência e mostrar os lados negativos claros, né, do hábito de fumar e ponderar realmente, será que esses pontos positivos que o fumante enxerga são tão positivos assim mesmo? E a partir daí tentar, né, agindo sobre essa ambivalência, mudar o comportamento, né, fazer com que a pessoa tenha mais sucesso na tentativa de parar. Bom, algumas características e princípios da entrevista motivacional. Primeiro, ela é centrada na pessoa. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente tem padrões, né, às vezes meio burocráticos até, de algumas técnicas. A entrevista motivacional quer partir realmente do que é aquela pessoa, de quais são os seus motivos, de quais são as suas visões de mundo, né? Não quer em nenhum momento estabelecer confronto ou julgamento com a pessoa que está sendo cuidada, né? Ela é diretiva, ela tem uma intenção, né? Você quer ajudar aquela pessoa a enxergar que aquele hábito não é saudável, não é bom para ela. Então ela tem direção, ela tem intenção. Mas ela é colaborativa, ela não é impositiva, né? Todos os processos e etapas são desenvolvidos de forma colaborativa do profissional de saúde junto com a pessoa que está sendo cuidada. Baseada muito também a entrevista emocional na empatia, no cuidador, no profissional de saúde, se colocar também um pouco no papel da pessoa, né, que está sendo cuidada. Muita importância também a escutativa, para que você estabeleça esse vínculo, para que você de fato consiga centrar naquela pessoa que está sendo cuidada, ela precisa ser ouvida, né? Então, escutar ativamente é ter técnicas de ouvir, né? Ativo porque você ativamente está escutando, você não está só passivamente ouvindo, você está, né, fazendo esforço para que aquela pessoa realmente se expresse, né, se apresente naquela consulta. Muito importante nesse processo também a gente desenvolver a autoeficácia. A autoeficácia é a capacidade que a própria pessoa tem de causar mudança, causar impacto na sua própria vida, né? A entrevista motivacional parte muito da ideia também de que aquela pessoa é autônoma, ela é independente e que parar de fumar vai ser uma transformação que necessariamente passa por sua própria vontade, sua própria ação, né, sobre seus hábitos. Então, desenvolver a autoeficácia é fundamental nessa perspectiva. Mas a entrevista motivacional é mais usada com pessoas que ainda não estão prontas para parar de fumar. A gente, na entrevista motivacional, consegue classificar, digamos assim, as pessoas de acordo com seus estágios de motivação. Então, a pessoa pode estar num estágio de pré-contemplação, que a gente chama, que é o estágio mais inicial, digamos assim, do processo de transformação, de mudança de um hábito, né? Então, a pessoa que está no estágio pré-contemplativo, contemplativo o que é?
Pessoa que está contemplando, está pensando, está em dúvida, né? Poxa, será que realmente vale a pena continuar fumando? Será que não deveria tentar parar? A pessoa está contemplativa, está pensando. A pessoa que está no pré-contemplativo, ela nem está pensando ainda, né? E a pessoa pode já estar, por exemplo, num outro estágio, que é, por exemplo, no período em que ela quer tomar uma ação. Ela quer já não decidir que para mim é importante parar de fumar, vou querer parar. E aí com essa pessoa você vai ter que ter, com cada uma dessas pessoas, né, em diferentes estágios, a gente vai ter que ter uma abordagem diferente. Até mesmo porque, assim, não adianta uma pessoa que não tá ainda nem sequer pensando em parar, não adianta eu ficar discutindo técnicas, eu ficar marcando data, porque isso não vai provavelmente acontecer. Já para aquela pessoa que está decidida, eu tenho que talvez trabalhar algumas estratégias, marcar realmente uma data. E o interessante da entrevista motivacional é que ela tenta localizar as pessoas de acordo com o momento, com o estágio que elas estão, né, de desenvolvimento em relação a esse processo de largar o cigarro, viver livre do cigarro. Bom, e existem pesquisas também mostrando a eficácia da entrevista motivacional, principalmente que ela é mais eficaz, mais impactante do que não ter intervenção. Ela é uma intervenção estruturada, né, para pessoas que muitas vezes não têm nem sequer ainda pensamento ou organização em relação à tentativa de parar. Bom, a gente tem agora mais uma terapia da psicologia que a gente pode aplicar para pessoas que estão tentando parar de fumar, que é a terapia da aceitação e compromisso. Bom, o foco da terapia de aceitação e compromisso é aumentar a disposição para experimentar sensações físicas, emoções e pensamentos. Como assim? Disposição para experimentar. Muitas vezes a gente tem a pouca disposição mesmo para experimentar algumas sensações físicas, por exemplo, de palpitação, de tosse, de insônia, né? De medo, de irritação, que são na verdade emoções, né? Mas sensações físicas, por exemplo, de tosse, dor, enfim. Na terapia de aceitação e compromisso, a gente quer aumentar a capacidade que a pessoa tem de lidar com certas situações que podem, a princípio, parecer desagradáveis ou negativas, né? Mas que que existem, né? Então, a pessoa que está tentando parar de fumar, muitas vezes vai ter alguns sintomas desagradáveis. Vai ter alguns pensamentos que podem incomodar. Por exemplo, pensamento de que, poxa, eu não vou conseguir lidar sem o cigarro, não vou conseguir viver sem o cigarro. E ao invés de ficar brigando com esses pensamentos, ao invés de ficar brigando com essas emoções, na terapia de aceitação e compromisso, a ideia é que a gente lide com essas emoções, com esses pensamentos que podem, a princípio, parecer desagradáveis, mas que a gente tenha que experimentar. Às vezes a gente vai ter que passar por isso, né? A vida não é feita só de coisa boa. Bom, mas apesar de chamar a terapia de aceitação e compromisso, ela tem como intenção mudar, transformar algumas coisas. Então, primeiro, a intenção de mudar eventos psicológicos diretamente. Então, há alguns processos psicológicos que acontecem. Também mudar a função que esses eventos psicológicos têm na pessoa. Então, por exemplo, quando um fumante tem um pensamento de que ele precisa do cigarro naquele momento, é comum de a função desse pensamento ser, em seguida, ele acender o cigarro e começar a fumar. Então, uma das coisas que a terapia da aceitação e compromisso quer fazer é mudar a função desse pensamento. Então, por mais que venha a vontade, né, venha o pensamento no cigarro, que ele não tenha mais a função de desencadear que aquele cigarro seja acendido, né? Então, vai vir o pensamento, mas a ideia é que ele seja acolhido e que a pessoa mude a forma como ele lida, na verdade, com aquele pensamento. E aí, com isso, a gente acaba mudando também a relação que a pessoa tem com esses eventos psicológicos, né? Bom, então vamos lá. A aceitação, aqui no caso do cigarro, pode acontecer, por exemplo, em relação a sensações físicas intensas.
Na abstinência da nicotina e na fissura, é comum que a pessoa tenha algumas sensações físicas. Então, por exemplo, na abstinência é comum da pessoa ter ansiedade, que pode vir com palpitações, né? Sentir o coração batendo rápido, pode dar até uma sensação de falta de ar, né? E essas sensações físicas intensas podem ser desagradáveis. Na aceitação, a gente parte da ideia de que o fumante muitas vezes vai ter que aprender a lidar com essas sensações, vai ter que experimentar, ter disposição para experimentar essas sensações físicas, e isso é parte do processo de parar de fumar. A fissura, né, que é aquela vontade que parece incontrolável de fumar, pode aparecer, muito provavelmente vai aparecer, e é importante que a pessoa também consiga aceitar aquilo, né, como um processo, para que ela consiga realmente viver sem o cigarro. Na abstinência também é muito comum a pessoa ter constipação, que às vezes dá umas sensações físicas muito desagradáveis. Mas aceitar que aquilo é um processo, claro, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar, né, a função intestinal da pessoa. Mas às vezes não é possível, às vezes a pessoa vai ter que realmente viver aquele processo, viver aquela sensação que pode parecer desagradável. Bom, mas a aceitação também pode aparecer em relação a certas emoções, né? Muito comum a pessoa ficar com raiva quando está parando de fumar, né? Ficar irritada. Ou até se sentir triste, vazia, né? Entediada, sem muita energia. Então, todas essas emoções vão precisar ser vivenciadas em alguma medida. A gente tem algumas coisas que pode fazer para tentar contornar certos efeitos desagradáveis da abstinência, mas alguns deles a gente vai precisar entender que eles estão aí, eles vão acontecer e que a gente precisa aceitar. Parte da aceitação é justamente ter contato com esses eventos, né? E acolher, né? Entender que é parte do processo. Mas a teoria da aceitação e compromisso também tem essa parte, né? Não é só aceitação, também tem um compromisso. E bom, compromisso, como assim, né? Essa parte tem como, assim, o compromisso vem da onde, né? Vem de a gente querer descobrir e articular o que é importante e o que é valorizado por aquela pessoa. Então, para cada pessoa vai ser diferente o que motiva ela a querer parar de fumar. Quais são os valores dela. E o compromisso ele deve partir daí. Deve partir do que é importante para aquela pessoa. O que é valorizado por aquela pessoa. Então, a gente, nessa parte, né, da terapia da aceitação e compromisso, quer descobrir e articular essas questões que são importantes para aquela pessoa, especificamente. Por quê? A partir dessas coisas que são importantes, por exemplo, para mim é importante ter saúde. Então, para mim é importante ter mais dinheiro. Eu dou valor à minha aparência física, à visão que as pessoas têm de mim, à minha autoestima. Então, conseguir descobrir o que é importante para aquela pessoa e articular isso, né? Colocar isso em evidência e usar isso ao nosso favor, é o que essa parte da terapia quer fazer. A partir do que é importante, a partir do que é valorizado, a gente consegue motivar e guiar algumas ações que a pessoa vai ter que fazer para conseguir cessar o tabagismo, né? Conseguir parar de fumar. Então, a gente parte do que é importante para conseguir motivar a pessoa, para conseguir mobilizá-la, né? Para as atividades, para as ações que vão ser importantes ao longo desse processo. E é isso, assim. Terapia da aceitação e compromisso também tem muitas evidências de resultado, ela é uma abordagem um pouco mais recente, mas tem pesquisas mostrando resultados até superiores à da terapia cognitivo-comportamental, que já é mais consolidada, né, e mais antiga também. E eu queria trazer também um artigo que comparou o uso da bupropiona, né, que é uma medicação que tem efeito na cessação do tabagismo, né, uma medicação que diminui a síndrome de abstinência e aumenta as chances de sucesso, diminui também a fissura, né? Então, nessa pesquisa aqui, que foi feita em 2014, Bricker, essa pesquisa comparou dois grupos, né, de pessoas que estavam tentando parar de fumar. O primeiro grupo só com bupropiona, só com a medicação, e um outro grupo que, além da medicação, estava fazendo sessões de terapia de aceitação e compromisso. Então,
Depois de 12 meses, a taxa de sucesso do grupo que, além do remédio, teve fazendo a terapia foi de 32%. No grupo que só usou o remédio, 18%. Então, praticamente a metade, né? Aqui cabe a gente retomar o que a gente conversou no começo, que é o seguinte: a dependência do cigarro não é só uma questão física. Ela também tem questões psicológicas, ela também traz relações que a pessoa tem com o cigarro, que vão desde a função que esse cigarro tem no desenvolvimento da pessoa, na sua identidade, vão desde também a relação que a pessoa tem do cigarro com suas questões de vida, assim. Muitas pessoas enxergam no cigarro o único caminho possível para lidar com certas situações, com a tensão, com o estresse, com a necessidade de se concentrar. E se a gente não aborda essas questões, a gente tem mais dificuldade de conseguir ter sucesso numa tentativa de parar de fumar. E existem muitas ideias que as pessoas também desenvolvem a respeito do cigarro que são disfuncionais, que são mal adaptativas. Então, achar que ela não consegue viver sem o cigarro, achar que o cigarro é uma grande coisa, uma coisa muito importante para a vida dela. Então, muito fundamental, de fato, a gente ter abordagens psicológicas para a pessoa que está tentando parar de fumar, para que assim a gente consiga ter mais sucesso. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio do Ciência e Nicotina. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.